Bom dia, gente. Então, nossa aula 5, vocês devem ter lido o texto da aula, vocês devem ter visto os vídeos que estão indicados ali no nosso Moodle, na Wiki. Na aula passada, a gente discutiu os conceitos de trabalho, né, no processo termodinâmico. E hoje a gente vai introduzir um segundo conceito que vocês conhecem, que é o calor. E a gente está indo na direção de construir todos os elementos que entram na primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, a aula de hoje é toda ela sobre calor. Então, calor também é, como o trabalho, uma quantidade associada não ao estado que o sistema está. Eu não posso dizer que um estado em equilíbrio, um sistema em equilíbrio térmico, em equilíbrio termodinâmico, possui uma certa quantidade de calor. O calor a gente sempre vai associar calor com um processo. Então, quando eu remover o meu sistema desse estado de equilíbrio, quando eu perturbar ele evoluir para um novo estado de equilíbrio mais adiante, nesse processo, ele pode ou não, né? Vai depender dos contornos, vai depender das paredes, do que estiver acontecendo com ele, trocar calor. Tá? O que a gente quer, então, quantificar é quanto calor, quanta energia ele pode trocar com a sua vizinhança nesse processo. Essa troca ele pode ceder calor ou ele pode absorver. Quando ele cede calor, essa energia está vindo da sua energia interna. Então, a energia dele diminui quando ele perde calor. Então, a nossa convenção de sinal vai ser calor é negativo nesse caso. Quando ele ganha, ele tem que armazenar essa energia, isso é armazenado na sua energia interna, que a gente vai ver mais adiante. Então, calor é positivo nesse caso. Tá? Claro que em muitas situações, não todas, a gente vai discutir daqui a pouquinho quando isso não acontece. Quando o sistema, por exemplo, recebe calor, ele aumenta a sua temperatura. Então, eu sempre vou ter, ou na maior parte dos processos, a exceção a gente vai ver mais adiante, eu normalmente vou ter associado a uma troca de calor uma variação na temperatura do sistema. Tá? Então, isso é o que a gente chama de resposta termodinâmica. Eu mexo com o sistema, eu perturbo o sistema, dando calor para ele, e eu observo, eu meço como ele responde a essa perturbação. Então, a resposta dele aqui vai ser no sentido de mudar a sua temperatura. Tá? E a quantidade que a gente introduz para medir essa resposta é capacidade térmica ou calor específico. Tá? Então, a troca de calor envolve uma variação na temperatura, ΔQ é proporcional a ΔT. Se a gente quer transformar numa igualdade, a gente introduz, então, essa resposta, capacidade térmica, que vai depender de quanto o meu sistema é grande, qual é a massa dele. Então, se eu quiser provocar uma variação de 1 grau Celsius num determinado sistema, qual é a quantidade de calor que tem que dar? Bom, primeiro vai depender do que é feito esse meu sistema e de que tamanho ele é. Se eu quiser aumentar a temperatura aqui de um parafuso, é uma quantidade de calor, mas se quiser aumentar a temperatura do meu carro, é outra quantidade de calor. Tá? Então, vai depender, né, nessa quantidade, capacidade térmica, contém informação sobre qual é o material do sistema, mas também qual é a massa dele. Tá? Bom, em geral, essa capacidade térmica vai depender de onde está sendo feito o processo, em que temperatura inicial o sistema se encontra. Então, em geral, ela é função da temperatura. Tá? Se eu quiser, ao longo de um processo que varre
diversas temperaturas. Se eu quiser saber qual é a quantidade de calor total que eu preciso dar para o sistema, eu preciso somar as contribuições, né, ao longo de todo esse processo. O sistema vai fazendo lentamente. Então, o que eu preciso fazer é integrar o calor. Então, lembre, eu posso integrar ΔQ, mesmo que a gente use essa notação aqui, né, ΔQ, com uma delta diferente da diferencial, para chamar a atenção de que não é tão simples essa integração. Não é simples no sentido que eu falei bem no início da aula, de que calor não é uma variável de estado. Então, se eu só integrar ΔQ, eu não posso dizer que é QF menos QI, porque QF e QI não são quantidades que estão definidas para o estado final, para o estado inicial ou para qualquer estado. O que sim eu posso sempre dizer é que esse calor total aqui, ele é a integral de ΔQ. Tá? Então, eu posso integrar ΔQ, isso aqui me dá o calor total no processo. Quando eu disser qual é o processo, eu posso fazer essa integral. Tá? Só isso. Então, num processo que vai da temperatura inicial, TI, até a temperatura final, TF, ao longo desse processo, eu posso fazer essa integral e achar qual é a quantidade total de calor que foi obtida. No caso simples, que é, em geral, o que a gente considera aqui, onde a capacidade térmica não depende da temperatura, eu posso tirar essa quantidade de dentro da integração e eu fico com a quantidade que vocês estudaram lá no ensino médio do calor, como a capacidade térmica vezes delta integral de TF menos TI. Tá? Então, quando a capacidade térmica for uma constante independente da temperatura, eu posso usar essa expressão mais simples. Tá? Como é que a gente se livra do fato de que a capacidade térmica muda com o tamanho do sistema? Bom, a gente pode dividir ela por alguma quantidade que meça o quanto o meu sistema é grande. Uma das medidas, e é isso que a gente chama de calor específico, é quando a gente divide pela massa do meu sistema. Vocês vão notar que tem umas pequenas diferencinhas aqui no texto, porque eu atualizei há pouco o PDF dessa aula, tá? Só pequenas mudanças aqui. Então, talvez no de vocês ainda tenha um M maiúsculo, mas como M maiúsculo a gente vai usar para massa molar, para não criar confusão, eu troquei a notação aqui. Então, Mzinho é a massa do sistema. Tá? Então, agora, calor específico não depende mais de quanto o meu sistema é grande, porque agora é a capacidade térmica por unidade de massa. Tá? Então, é isso que a gente chama de calor específico. Outra maneira de levar em conta o tamanho do sistema é dividir pelo número de moléculas ou pelo número de mols ali dentro. E aí, com isso, a gente chega no calor específico molar. Tá? Então, em geral, é especificado qual dos casos a gente está falando. Tá? Então, como o calor específico é uma quantidade que depende do processo, normalmente a gente adiciona alguma informação para dizer qual é esse processo. Então, dois processos que são muito importantes na termodinâmica, que a gente vai usar muito daqui para frente, são os processos quando ou o volume é mantido constante ou quando a pressão é mantida constante. Tá? Nesses casos, a gente vai usar CV e CP para se referir a esses calores específicos, e nós vamos mostrar na próxima aula, ou daqui 2 aulas, eu não lembro mais, daqui algumas aulas, não me lembro exatamente quando, provavelmente é no início da secundária, se eu lembro bem. Nós vamos mostrar que esses calores específicos são diferentes. Porque é diferente, então por que eles são diferentes? Então, quando eu dou calor para o meu sistema, ele pode aumentar a temperatura. Nesses processos, ele aumenta a temperatura. Quando eu dou calor para o sistema e o volume dele é fixo, todo esse calor vai ser usado para aumentar a temperatura.
Tá? Então, toda essa energia pode ser usada para aumentar a temperatura do sistema. Quando o volume não é mais fixo, mas a pressão é mantida constante, é porque o volume dele pode mudar. E quando o volume muda, o sistema está, por exemplo, à medida que eu dou calor, ele também está empurrando essa parede, fazendo o trabalho, gastando energia. Então, o calor que eu dou, um pouco vai para repor essa energia que ele gastou fazendo o trabalho, empurrando a parede. Então, nem tudo que é dado vai ser usado para aumentar a temperatura. Tá? Então, os aumentos de temperatura, nesses dois casos, vão ser diferentes. Então, a relação entre calor dado e variação na temperatura é diferente um pouquinho. Tá? Bom, o que eu vou fazer diferente hoje é, como o exemplo 13, o 14 e o 15 estão discutidos nos vídeos, vocês vão olhar eles lá. Tá? Então, é só para passar uma intuição sobre os efeitos, né, na nossa vida cotidiana de ter calor específico alto, calor específico baixo. Então, calor específico alto ou alta capacidade térmica também vão estar associados com o sistema poder armazenar muita energia térmica, tem bastante energia térmica disponível. Vai estar associado também, isso é discutido no exemplo 13, com quando, por exemplo, o sistema perde energia térmica, qual vai ser a variação de temperatura associada. Então, por exemplo, o porquê das diferenças entre um clima desértico e um clima de praia. Né? Na praia, a gente está perto de uma grande massa de água que vai absorver bastante energia durante o dia. E durante a noite, ela pode, mesmo perdendo bastante energia, a variação na temperatura não é tão grande por causa do alto calor específico dela. Né? O exemplo 14 discute, por exemplo, de por que quando vocês vão tirar um bolo ou qualquer coisa de dentro do forno, tudo que está lá dentro está na mesma temperatura. Então, por que vocês não se queimam com o ar? Então, deixa eu voltar aqui, o Jesus perguntou assim, isso é o que acontece na praia, as variações de temperatura entre o dia e a noite não são tão grandes quanto as variações que a gente tem num deserto, por exemplo, né, onde a queda de temperatura, a variação de temperatura entre o dia e a noite pode ser de 40 graus durante o dia, passando para 0 durante a noite. Né? E na praia essas variações já são bem menores. Tá? O clima, na verdade, é uma coisa mais complicado, né? Então, essa é uma das componentes. Depois tem toda a parte dos ventos, né, da umidade. Então, tem várias outras coisas que entram. Então, esse efeito que eu estou mencionando é para explicar por que o delta-T entre o dia e a noite num deserto é muito maior do que o delta-T entre o dia e a noite perto de um grande lago, perto do mar. Tá? Bom, então, voltando, por exemplo, do forno, por que quando eu coloco a mão dentro do forno, eu consigo deixar vários segundos, sentir o calor, mas não me queimar, e ao tocar na grade do fogão, por exemplo, instantaneamente eu me queimo e formo uma bolha. Tá? Então, isso está associado com a alta capacidade térmica do metal. O ar tem baixa capacidade térmica, além de ter baixo calor específico e baixa condutividade. Então, a mão, quando eu coloco, esse ar em volta dela rapidamente se esfria, baixa muito a temperatura, perdendo pouca quantidade de energia para minha mão. Tá? Então, eu sinto o calorzinho, a mão esquenta um pouquinho, e a temperatura em volta da mão já baixou bastante. Demora para o calor passar das regiões mais distantes e chegar perto da minha mão de novo e repor essa energia. No metal, não. No metal, ele tem alta capacidade térmica,
eu recebo calor quando eu encosto, mas esse calor que é trocado não baixa muito a temperatura do metal e ele continua queimando. E isso que baixa, como ele é bom condutor, vai vir calor das regiões vizinhas e vai manter aquela temperatura sempre alta, tá? Então, isso que a gente discute no exemplo 14, e o mesmo efeito do baixo calor específico, que é o caso do carvão, né, da baixa capacidade térmica, é o que explica, por exemplo, por que as pessoas conseguem caminhar sobre carvão em brasa, por que eu posso, por exemplo, para apagar uma churrasqueira, por que eu posso encher um saquinho plástico de água e botar em cima daquelas brasas, tá? E não vai desmanchar o plástico. Por que eu consigo colocar um balão cheio da água em cima de uma vela? Tá? O exemplo do balão está no vídeo também. Tá? Então, o carvão mesmo tendo uma alta temperatura, ali quando ele está em brasa, o calor específico dele é baixo. Quando a gente encosta, ele diminui muito a temperatura. O sistema é todo fragmentado, né? O carvão não é uma chapa contínua, são vários pedaços. Então, além dele não ser bom condutor, os pedaços estão bem separados, ele não repõe esse calor. Por isso que quando vocês pegam um espeto e encostam no carvão em brasa, onde vocês encostaram, fica escuro. Tá? Então, aquela região esfriou, não está recebendo energia de volta do resto daquele pedaço de carvão, e por comparação, né, embora ainda tenha uma temperatura razoável, por comparação, o resto que está longe do espeto emite mais luz e parece mais brilhante. Depois a gente está caminhando, né, então o pé cada vez ele levanta e abaixa em cima da brasa rapidamente, cada vez que ele pisa no carvão, vão ser diferentes pontos do pé que vão ser tocados, isso ajuda também. Provavelmente o nosso pé vai estar úmido, né, suor, não deve ser trivial encarar uma trilha de carvão em brasa. Essa umidade no pé evapora e cria uma camadinha de vapor, que é o chamado efeito Leidenfrost, que é o mesmo efeito de quando vocês jogam água, né, por exemplo, na chapa do fogão a lenha ou em cima de uma panela bem quente. A parte em contato com o metal começa a evaporar, forma uma camadinha entre a gota e o fogão, o que, como essa camada é isolante, diminui a evaporação, então essas gotinhas acabam sobrevivendo bastante tempo, diminui a aderência com a chapa, então se vocês assopram, elas andam rapidinho ali, é divertido. Tá? O quanto o efeito Leidenfrost é importante aqui no caso de caminhar sobre as brasas, ainda é discutido, mas certamente a importância dele é menor do que comparada com o efeito da capacidade térmica do carvão. Tá? Bom, então esses exemplos estão discutidos nos vídeos, vocês podem rever eles lá. Bom, agora então que a gente já tem definido o calor, a gente pode entrar na área da calorimetria, que é usar esses processos de transferência, de troca de calor, para medir as capacidades térmicas dos objetos. Tá? Então, se eu tiver vários objetos em contato e eu forneço calor, todos eles vão sofrer uma variação de temperatura, o calor total, né? Então essa equaçãozinha aqui, eu preciso somar as contribuições de cada componente do meu sistema, tá? Bom, mas mais importante do que isso, imaginem agora que eu tenha, que se chama de calorímetro de misturas, tá? Aqui eu não cheguei a colocar a figurinha, lá no vídeo tem uma imagem, basicamente é uma caixa, eu tenho acoplado nessa caixa um termômetro, e lá dentro eu tenho, por exemplo, água. E ali eu coloco o material, uma bolinha do material que eu não sei o calor específico. Tá? Então, essa minha caixa
ela é adiabática, tá? Então, o universo do meu problema é a caixa e o que está dentro dela. Então, o universo do meu problema é a caixa, a água e o objeto A que foi ali colocado, tá? Então, como esse sistema ele é isolado, todas as trocas de calor que vão ocorrer ali dentro vão ser entre esses três. Então, o calor líquido trocado vai ser zero, tá? Então, se eu somo o calor trocado, são três objetos, então o calor trocado entre que um troca, que o 2 troca e que o 3 troca, e somar essas três quantidades, né, essa equação aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, esse aqui. Esse primeiro termo. Então, o calor que o objeto A vai trocar vai ser a massa dele, MA. Seu calor específico, CA, que é o que eu estou medindo aqui nesse experimento, e o ΔT dele. Temperatura final, TF, vocês notam que TF é o mesmo em todos os termos aqui, porque no final do processo, mesmo as temperaturas iniciais sendo diferentes, no final do processo os três precisam estar em equilíbrio térmico. Tá? Então a temperatura da caixa da água e do objeto A é a mesma no final, TF. Mas as temperaturas iniciais não. Então a temperatura do A, e eu assumo que a água e a caixa já estavam ali há um tempo, estão em equilíbrio também. Então a água dentro da caixa está a uma certa temperatura inicial aqui, comum as duas. Então, o calor que o objeto A vai trocar vai ser a sua temperatura final menos a sua temperatura inicial, TA, que a gente conhece, né, ΔT. A água é a quantidade M de água, capacidade, o calor específico da água e o ΔT dela, e a mesma coisa para a caixa. Tá? Então, aqui para a caixa, eu estou usando a capacidade térmica, poderia ter usado o calor específico, eu teria ter posto a massa da minha caixa também. Aqui vocês notam o seguinte, e essa é uma fonte de erro bastante comum nos problemas. Imaginem que eu tenha dois objetos, e a temperaturas diferentes, e esses dois objetos eu coloco em contato. Eles vão trocar calor entre si, tá? Não tem mais nada no problema, só os dois. Eles vão trocar calor entre si. Então, eu vou ter o calor que o 1 troca, Q1, e vou ter o calor que o Q2 troca, Q1 e Q2. Está errado eu dizer que Q1 é igual a Q2. Tá? É correto em módulo. A quantidade de energia que o 1 perde é o 2 que ganha, ou vice-versa. Então, em módulo, esses calores são iguais. Mas se um ganha e o outro perde, um é positivo e um é negativo. Eles não podem ser iguais, eles têm sinais diferentes. Tá? Então, a maneira de equacionar isso não é dizer que Q1 é igual a Q2, mas dizer que Q1 mais Q2 é igual a zero. O calor total líquido, trocado aqui pelo meu sistema isolado, é zero. Ele é isolado. Tá? Então, eu não posso nem criar, nem destruir aqui a energia. Se um perde, o outro ganha. É isso que está aqui nessa equação. Só que agora são três objetos, Q1 mais Q2 mais Q3. Essa soma aqui tem que ser zero. Tá? Então, alguns vão ser positivos, alguns vão ser negativos, e isso se compensa. No caso dos dois objetos, então, é a mesma coisa que dizer, ao invés de dizer erradamente Q1 igual a Q2, o correto é dizer Q1 igual a menos Q2. Tá? Ou em módulo. Né? Se eu digo que módulo de Q1 igual a módulo de Q2, se o Q1 é positivo, o Q2 é negativo, módulo de Q2 é menos Q2. Mesma coisa. Tá? Então, eu coloco nessa equação, a única incógnita aqui é o CA. Então, o calorímetro me permite obter o calor específico desse objeto A a partir dessas medidas. Bom, quando que eu não posso usar aquela minha equação? Essa mesma aqui que eu usei para o objeto A, que calor é proporcional à variação de temperatura. Bom, eu não posso usar isso quando não houver variação de temperatura. E quando que o sistema recebe calor e não tem variação de temperatura? Quando ele muda de fase. Tá?
Eu lembro uma vez de ver uma entrevista com o ator que faz o Sheldon Cooper, no Big Bang Theory, ele dizendo que, bom, ele não é um cientista, né? Ele dizendo, bom, eu não sei nada de ciência, mas uma das coisas legais que eu aprendi fazendo esse show é exatamente esse fato aqui, de que se vocês colocam uma panela no fogo e um termômetro dentro, vocês vão observar que a temperatura vai aumentar até 100, que é o ponto de ebulição, ela vai começar a ferver, a evoluir, vai estar, né, aquelas bolhas ali, mas enquanto essa água não evaporar toda, a temperatura não passa do 100. Tá? Então, quando eu chego num ponto de transição de fase, toda a energia que continua sendo dada para o problema, para o sistema, ela não vai ser usada para aumentar a temperatura, que é o que a gente assume nessas equações, né, aqui, que envolvem variações de temperatura, mas ela vai ser usada para mudar a estrutura do meu sistema, para mudar a fase do meu sistema. Então, nesse tipo de transição, existem outros, né? Sólido, líquido, líquido, gás, né? Típica que acontece na água, em outros líquidos, em gases. Nessas duas transições, quando eu chego no ponto de transição, eu começo a mudar de fase. Uma parte da minha água vai sendo transformada em vapor, tá? À medida que eu dou calor. Quanto calor eu preciso dar para mudar toda a minha massa de água? Bom, vai ser proporcional a essa quantidade de massa, tá? Então, essa equação aqui me diz que a quantidade de calor que eu preciso dar é sim proporcional à massa, e para transformar numa igualdade, eu coloco uma constante de proporcionalidade, L, que é o que a gente chama de calor latente daquela transição. Tá? Então, o calor latente é uma quantidade associada ao tipo de transição, mas não ao sentido dela. O calor latente de solidificação, que é quando a água vira gelo, é o mesmo calor latente de quando o gelo vira líquido. Tá? Então, não importa se eu estou subindo ou descendo a temperatura, quando eu passar, no caso da água, pelo zero, é o mesmo calor latente. Quando eu passar pelo 100, transição, então, líquido-gás, não importa se eu estou indo do líquido para o gás ou do gás para o líquido, o calor latente é o mesmo. Então, o calor latente de vaporização é a mesma coisa que o calor latente de liquefação. É a mesma transição, só está mudando de onde eu estou vindo, se da baixa para alta ou da alta temperatura para baixa. Então, aqui eu estou colocando em módulo esse Q na equação 15, porque dependendo desse sentido, o sistema ganha ou perde calor. Tá? O calor latente é positivo, a massa é positiva, então a equação vale para o módulo da equação, mas quando a gente for usar, por exemplo, naquele meu calorímetro, se o sistema muda de fase, eu preciso levar em conta esse calor da mudança de fase. E lá naquela equação vai entrar, não o módulo, mas vai entrar mais LM ou menos LM. Então vocês precisam ver se o sistema está ganhando ou perdendo calor nesse caso e decidir o sinal. Nos termos que envolvem a temperatura, vocês não devem colocar o sinal à mão, porque o sinal já está contemplado no ΔT. Se a temperatura aumentou, o ΔT é positivo, se a temperatura diminuiu, o ΔT é negativo. Então, o sinal nesses termos que envolvem ΔT já está embutido aqui no ΔT, não preciso colocar a mão. Já quando envolve transição de fase, quando envolve a expressão do calor latente, aí sim eu preciso especificar a mão. E é isso que é feito no exemplo 16, que vocês também têm resolvido lá no vídeo, tá? Então aqui, eu não vou olhar os detalhes estão lá, mas só chamar a atenção de que vocês estão levando água que começa a menos 10, então no estado sólido ela é gelo, até mais 15, onde o estado é líquido. Então esse processo ele passa pelo zero. Então eu não posso simplesmente colocar é a massa da água, o calor específico, e qual é o ΔT? O ΔT é 15 menos 10, então teve uma variação de 25 graus aqui na temperatura. Então MC 25 vai me dar resultado. Não, está errado. Está errado por dois motivos. Primeiro, porque o calor específico da água, quando ela é sólida, não é o mesmo calor específico da água quando ela é líquida. Tá? Então, vocês veem que aqui eu tenho
o C do gelo e o C líquido, tá? São os valores do calor específico, ambos da água, mas quando ela está nessas duas fases. Então, eu tenho que levar em conta essa diferença. O segundo erro é não levar em conta a transição de fase no meio. Então, o primeiro erro seria considerar esses dois Cs iguais. O segundo erro seria só dizer que são esses dois calores aqui que importam. Tá? Só os que envolvem variações de temperatura. Se eu esquecer desse Q2, que é o calor para mudar de fase, está errado. E vocês notam, se vocês olharem aqui, os números envolvidos, os intervalos que envolvem variações de temperatura, 16.000 joules, 85.000 joules, a mudança de fase tem 240.000 joules. Eu tenho muito mais energia envolvida na transição de fase do que na mudança de temperatura. E isso vem lá do fato de que os calores latentes, eles em geral são muito maiores do que o calor específico. Então tem muito mais energia envolvida na transição de fase do que na mudança de temperatura. Então esquecer num processo como esse, que teve a transição de fase, vai implicar numa mudança, ou num erro muito grande em relação ao valor correto. Tá? E o último ponto aqui que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a equação 15 me diz qual é a quantidade de calor que eu preciso dar para o meu sistema, para toda a massa M, aqui eu vou trocar depois por Mzinho também, tá? Para que toda essa massa mude de fase. O que acontece se a quantidade de calor que eu der não for suficiente para mudar de fase? Se eu der uma quantidade aqui, aqui está a razão porque eu deixei o M grande, vai ficar assim então, estou usando o Mzinho. Então, a quantidade de calor que eu estou dando agora, ela é menor do que a quantidade que eu preciso para mudar todo o meu sistema de fase. O que acontece? Bom, a quantidade de energia que eu estou dando, Lmzinho, menor do que o Lmzão, tá? Ela vai mudar de fase uma parte da minha massa. Quanto? Bom, na proporção que o calor que está sendo dado está em relação ao calor que eu preciso para mudar tudo. Tá? Então, se ao invés de dar, digamos, 300 joules, que é o que eu precisaria para mudar toda a massa do meu sistema de fase, se eu der 100, estou dando 1/3 do que eu preciso, eu vou mudar 1/3 da massa. Se depois disso, então agora vamos supor que eu tenho gelo, tenho uma certa quantidade de gelo, vamos supor lá, sei lá, 10 gramas de gelo, e eu dei metade do calor necessário para mudar essas 10 gramas de gelo de sólido para líquido. Bom, como eu dei a metade do calor, eu vou liquefazer metade da massa. Eu vou ficar com 5 gramas de gelo, 5 gramas de água líquida. Então, essas duas fases estão as duas na mesma temperatura. Eu tenho gelo a 0 e água a 0. Então, eu tenho um estado de equilíbrio térmico. Eu não vou ter calor passando do água para o gelo, nem vice-versa, porque os dois estão na mesma temperatura. É diferente quando eu pego o gelo do freezer e coloco num copo de água a temperatura ambiente. Tá? Então, ali vai ter troca de calor, porque as duas partes do meu sistema estão a temperaturas diferentes. Mas aqui, como eu estou mudando de fase, a coexistência que eu tenho entre água líquida e água sólida é uma coexistência de equilíbrio. Se esse meu sistema estiver fechado, se eu parar de dar energia e não deixar a energia sair, esse estado de coexistência ele vai permanecer assim para sempre. Eu vou ter a mesma fração de água líquida e água sólida. Claro que as moléculas podem trocar de lugar. O gelo pode perder algumas moléculas para a água e ganhar algumas moléculas da água, mas a fração sólida e a fração líquida permanece a mesma coisa. Mesma coisa acontece numa panela de pressão, se ela estiver bem fechada, então eu dou calor, eu começo a vaporizar uma parte da água. Se em algum instante eu parar e envolver essa panela com uma parede adiabática, então não deixar nem entrar nem sair calor, aquele estado de coexistência lá dentro, que agora é água líquida e água gasosa, vapor de água, vai permanecer. Se eu não tiver ainda evaporado toda a água,
eu vou ter coexistência dessas duas fases. Quanto vapor e quanta água líquida eu vou ter? Bom, vai depender da fração de calor que o sistema recebeu, comparada com a fração que ele precisaria para ter evaporado completamente. Tá? Então, alguns problemas, eu poderia fazer, por exemplo, uma variação aqui desse problema 16. Ao invés de dar o estado final dele é 15, eu podia ter dito, bom, então notem ali, por exemplo, eu preciso de 16 mil joules para levar ele de menos 10 até 0. Mas eu preciso de 240 para derreter ele. Eu digo, bom, vocês têm essa quantidade de gelo a menos 10 e eu vou dar 140 mil joules. Qual é a quantidade de gelo que vocês permanecem? Com que quantidade de gelo vocês permanecem no final desse processo? Bom, 140 mil joules, vocês precisam de... ou 136 mil joules, né? Vocês precisam ali de 16 para levar o gelo até o ponto de fusão. E agora sobram 120 mil. Bom, 120 mil é a metade do que precisaria para derreter tudo. Então, a resposta do problema é, vocês terminariam com metade do gelo sólido, metade do gelo líquido. Tá? Então, alguns problemas podem... que é basicamente o que faz o item B ali, mas com outros valores. Tá? Bom, então isso, em resumo, é essa aula. Vocês devem olhar os vídeos lá. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então tá. Na segunda-feira a gente continua. Bom almoço, bom final de semana para vocês. Se vê segunda.